A nossa convidada de hoje é um exemplo para todas as mães e para nós também. Não desistir nunca, mulherada, porque ela é maquiadora, mãe e ela é a Mônica. Oi. Não, tô bem feliz de estar aqui hoje com vocês. Que bom. Pra nós é um prazer. E ter uma mãe assim toda arrumada. Olha só. Obrigada. Já vamos aproveitar o gancho e vamos falar que ela é maquiadora, dá curso de automaquiagem. Automaquiagem, sim. Olha aí. Dou curso de automaquiagem. Tô nesse ramo há 15 anos, maquiando. E eu digo, né, a maquiagem é meu mundo, né? Eu amo a maquiagem porque ela transforma, ela eleva a tua autoestima. Eu acho muito importante isso para nós mulheres, né? E ela é mãe de 2 menininhos, né? Dois meninos, o Luiz Davi, de 12 anos, e o meu pequenininho de Pedro Henrique, de 1 ano e 7 meses. Olha só. Tá quanto tempo aqui? Então, a minha história é longa, assim, da Itália. Eu vim em 2008 para Itália, e daí morei aqui 5 anos, o meu maior nasceu aqui, e quando ele tinha 11 meses, fomos embora. Nós fomos embora em 2012. Fomos embora e eu vivi 9 anos no Brasil. Nossa. Fiquei 9 anos no Brasil e daí em 2021 retornei. Daí retornei com ele e levei 10 anos para engravidar novamente, assim. Foi só eu chegar e me engravidei, é a Itália. Nossa, E daí vai fazer agora, setembro desse ano, vai fazer 3 anos que eu voltei. Ao todo, assim, são 8 anos de Itália. Nossa, quando você voltou, então, bem na época da pandemia? Bem na época da pandemia. Tinha gente que falava, não volta, tu vai ter que fazer asilo em outro país. E não, foi super tranquilo. Foi um grande testemunho, assim. Porque foi uma viagem mega tranquila. Não falaram nada, entramos bem Olha tranquilo. Uhum, Ainda mim, acho que não estava fechado totalmente. a fronteira estava fechada. Uhum. A fronteira estava fechada e muita gente fazia asilo realmente em outro país. Só que, graças a Deus, comigo, né, com nós, não aconteceu isso. A gente entrou bem tranquilo. Entramos, no outro dia já começamos a trabalhar, então foi para nós, assim, foi uma promessa que Deus tinha nos dado, né? Uhum. E então, assim, nós entramos e foi até hoje, graças a Deus. Deus tá encaminhando. Veio você, teu meu filho e meu marido. teu marido. Ele tinha quantos anos daí quando Ele vocês tinha 8, ele tinha 9 anos daí. Daí completou 10 aqui daí. Chegamos em setembro, janeiro, ele completou 10 daí. E aí logo em seguida tu engravidou. Sim, eu engravidei em dezembro, descobri em janeiro. Pra te ver. Mas você estava tentando no Brasil? Tava tentando no 10 Brasil. anos? Não, uns 10 anos, né? Eu conheci porque ele não é o pai do Luiz Davi, né? Aí eles se conheceram quando ele tinha 5 aninhos. Então, a referência dele de pai é o meu marido, né? Meu marido que educou, meu marido que criou. As melhores recordações que ele tem da infância dele é com o Maico, né? Meu marido. Então, a gente viveu sempre assim. Daí, depois, assim, que a gente tava uns 3, 4 anos juntos, a gente pensou, vamos tentar engravidar e tal. E ele queria muito ser pai também, né? Ter um dele. E ali a gente começou no Brasil, né? A tentar, e não dava. Fui no médico, o médico disse que tava tudo certo. E eu falei, eu vou esperar em Deus. A hora que for a hora certa vai acontecer. E realmente foi. Acho que naquela muvuca do Brasil, o trabalho... Sim, saiu do foco, né? E eu tava muito preocupada com a viagem, fazendo a documentação, e tava muito com a cabeça aqui, não com a cabeça, assim, descansada, né? E quando eu cheguei aqui, que foi tudo que a gente imaginava, o que aconteceu? Parece que eu relaxei, e daí... Dizem, né, que é isso, né? Que quando a gente quer, não acontece, né? Depois, quando a gente relaxa, vem. E realmente foi acontecendo. Nossa, e como é que foi durante a gravidez, ali, né, nesse período bem... Não, todas as minhas 2 gravidezes foram bem difíceis. Foram gestações, assim, de risco, né? Tanto a do meu maior, mas a do meu segundo foi ainda maior. Foi uma gravidez, assim, que eu tive diabetes gestacional, pressão alta. Eu emagreci 15 quilos. Não engordei nada, porque eu tive todo um acompanhamento particular.
Mas, assim, foi uma gravidez, assim, difícil, mas eu consegui chegar até o final. Daí, no finalzinho ali, daí eu fui internada, né? Porque daí eu tava com a pressão muito alta. Daí fui internada, fiquei 1 semana internada. E eles induziram o meu parto, né? Porque ele nasceu de 37 semanas. Quando eu fui internada com 36, e daí já tava girando a 37. E daí, assim, fui induzido. Mas, assim, a indução que foi difícil aquela semana, porque o parto foi 2 horas. Nossa, assim, sonho. Foi. E eu orava, eu falava, Senhor, por favor, me ajuda. Porque, tipo assim, foi uma gestação difícil. Difícil. Foi uma gestação, assim, foi bem no calor. E daí eu tava muito preocupada, né? E os médicos também assustavam um pouco. Então, daí eu fui internada por causa da pressão. Fiquei ali naquele hospital. Daí tu não dormia, porque eu fiquei bem na área do berçário, que recém tinha. Então, tu não dormia, porque era chorinho de criança. E daí eu falava, e eu só orava, pedia, e daí tinha que fazer exame de toque toda hora, e daí aquilo ali é horrível, né? E eu tava assim, já esgotada, tanto fisicamente, tanto emocionalmente, eu falava, eu não aguento mais. E o meu médico, eu tive ele em Mantova, né? O meu médico era o diretor lá da parte do reparto. Do reparto lá. E daí eu falava pra ele, né? E ele não queria fazer cesárea em mim, porque eu tinha diabetes gestacional, né? E ele dizia, e aqui na Itália sabe como é que é, pra fazer uma cesárea só em último caso, né? E ele falava, não, tu teve teu parto normal primeiro, tu vai conseguir e tal. Daí, sim, daí foi indo, daí um dia eles falaram, não, nós vamos te levar pra baixo, na sala de parto, nós vamos induzir o gel e hoje tem que nascer. Ela falou. E assim, daí meu marido veio me visitar no horário das 2 horas da tarde, né? Aí ele veio me visitar, só que eu tava sentindo uma cólicazinha, assim, né? Porque ela já tinha feito o procedimento. Então, eu tava com aquela cólica bem de levezinho. Mas nada de contração forte. Vinha uma cólica, parava, já era contração. Aí tá, daí 4 horas já tinha acabado o horário da visita. Meu marido foi embora, daí ela ainda falou... Pai, vai embora, que acho que só nasce amanhã. Aí assim, nós moramos em Pesqueira, então pensa, é 1 hora, né? Ele foi pra casa. Só foi ele sair, começou as contrações, só que não era uma contração, assim, forte. Era uma coisa, assim, mais tranquila. Aí comecei a ter vontade de fazer, assim, de ir no banheiro. E daí a médica chegou dela assim, o que tu tá fazendo? Daí eu falei, eu tive vontade de ir no banheiro. Ela assim, não, muito estranho isso, vem aqui. Porque eu tinha tirado todos os aparelhos. Não, tu não podia fazer isso, vem aqui. Eu já tava com 7 de dilatação. Nossa, pensa, mulher. Conversando com ele. Na hora eu liguei pra ele. Eu falei, volta que tá nascendo. E daí, nossa, e não tinha estourado a minha bolsa ainda, né? Então foi aquela loucura. Dai. Sim, elas têm que estourar, né? Sim. Também, né? Tem não, foi tudo natural, assim. Daí só se chamou. Estourou, não, olha só. Daí começou a chamar todo mundo, né? As outras enfermeiras. Daí eu já fazendo força. E ela assim, calma. Daí eu falei, não tô conseguindo. E tipo assim, foi Deus, assim. Daí na hora que eu fui fazer força, a bolsa estourou. Tchá! Daí estourou. Daí depois só fiz 2 forças e nasceu. Nossa, que ela falou, ela disse, Luigi, pelo amor de Deus. Então, escuta essa experiência. Foi, assim, foi um parto muito abençoado. Daí ainda elas falam assim, se todas elas fossem assim, né, tipo assim, mas assim, vai de cada mulher, né. Com certeza, né, mas até a experiência no hospital, né, cada uma tem uma experiência diferente. E eu via muito vídeo, sabia, tipo assim, eu digo que tu respirar. Eu via muito, eu me informei bastante, porque se a gente fica muito nervosa, tensa, eu né? ficava lembrando do meu primeiro filho. Ele também não foi muito longo, foi 5 horas ali, mas eu me lembro que eu ficava muito nervosa, e daí isso atrapalha, o médico dizia, atrapalha isso, então eu tentei ficar mais calma, quando eu vinha a contração, tanto que a médica me deu os parabéns, porque, tipo assim, na hora que vinha a contração, eu ficava ali quietinho, ficava assim, passava, e daí ia lá e fazia. Então, assim, porque se a gente ficar desesperada, te contrai aquilo ali, né? Então, tu tem que ficar calma. A hora que vem a contração, tu respira. E o primeiro é totalmente diferente, porque é a primeira experiência, né? Tu não sabe nem o que... Nem sabe. Quem é mãe de primeira viagem é 1000 coisas na cabeça, né? Eu fazia...
Tinha uma mãe do lado, porque eu também tava na enfermaria, né? E ela disse, não faz assim, respira. Se você fazer assim, a criança vai subir. Sim. E é pior. Não sabia? Não, tem toda uma técnica tem tudo, de... e eu via muito vídeo, tipo assim, vídeo de enfermeiras, e elas falavam... Não, mas tem até o jeito, agora eu não lembro, porque mãe esquece as coisas. Mas tem... É verdade. Eu fiz o curso faz 2 semanas. Tem um jeito de tu respirar, né? E não é um pouco diferente. Daí tu relaxa a musculatura lá embaixo. Viu, mas no Brasil, será que tem isso? Deve no ter, Brasil né? tem. Eles têm bastante curso. Só que no Brasil é muito mais fácil, né? Eu acredito que se eu tivesse no Brasil, com certeza eu teria feito uma cesárea. Sim, com porque certeza. eu tenho várias amigas minhas que teve diabetes gestacional e todas elas tiveram cesáreas. Foi super tranquilo. Só que assim, eu agradeço, sabe? Na hora ali, tu quer cesárea, tu quer, mas não tem nada melhor do que o parto normal. Os dois vieram em parto normal, né? Saí da sala de parto caminhando, sabe? Eles tanto no meu primeiro filho, que eu era mãe de primeira viagem, nunca ninguém deu banho nele. Eu que sempre dei banho. Sim, ali, tem todo um procedimento diferente. Tudo. Então, tipo assim, a recuperação. Então, eu sempre aconselho. Eu sei que é difícil, mas tenta só realmente, né? Quando o bebê tá sentado, quando realmente a estrutura, né? Não é cesárea mesmo, mas quem tem a possibilidade de ter normal, vale a pena. Não, mas é verdade. Eu fiz cesárea. E eu não saí andando. Eu também só ouço falar as experiências. Né? Foi cesárea também a tua? Não, as duas partes normais. Também saí bem tranquila, né? Não que eu tive uma recuperação ruim, assim. Sim, né? sim. Mas E outra coisa sobre a recuperação da cesárea é isso. Depende. Tem pessoas que justamente, é super rápida e tem... Cada corpo é um corpo, né? Cada mulher tem o seu, o seu tempo, né? Eu não consegui levantar no primeiro dia, mas eles levantam, eles fazem tu levantar, né? Eu não consegui, mas... minha recuperação foi bem boa. Que bom. Mas nem todo mundo é assim, né? Exato. E é isso aí, né? E o que a gente ia falar ali? Como você consegue equilibrar a maternidade com as outras áreas da tua vida, com a maquiagem? Então, eu sei que você é uma pessoa muito da igreja também. Sim. Como é que funciona? Eu sou bem organizada em questão disso, assim, nossos cultos são sempre nos domingos, né? Tem nas quarta-feira também, só que na quarta-feira, como é os compete, as coisas, então é mais difícil eu ir. Então eu sempre vou, a família toda vai sempre no domingo, não consigo deixar de ir. Depois tem as outras coisas também que a gente participa da igreja, tem as conferências agora que teve, que a Viviane Martinelli estava aqui, foi uma benção. Foi assim, maravilhoso. E assim, agora, esse ano, né, esses 1 ano e 7 meses eu tô em casa, né, trabalhei até os 7 meses, e agora que o Pedro Henrique tá pequenininho, eu tô me permitindo ficar em casa, né, então os atendimentos, antigamente eu ia até a domicílio, né, quem me contratava, agora eu faço na minha casa, né, montei um cantinho lá da maquiagem, e daí eu faço o atendimento lá, e assim, eu consigo me organizar, porque quando me ligam, eu quero fazer uma maquiagem, esse mês eu tenho noivas pra atender, aí eu pego, me organizo, às vezes, tipo assim, ou ele tá dormindo, ou às vezes a minha mãe tá lá, por lá, daí sai com ele, né, só bom. Que ele é bem tranquilinho. Você e o meu tem maior apoio da família, então, tenho. aqui? Aqui na Itália, assim, nos 9 anos que eu tive no Brasil, foi assim, bem difíceis mesmo. Aqui na Itália eu tenho, a minha mãe trabalha muito, tem a minha irmã também, todo mundo trabalha, mas assim, quando dá certo, sim, tem a minha tia, que é a madrinha do pequenininho, né, então quando dá, ela também pega, o meu tio é o padrinho, então eles... Sim, tens uma rede de apoio, tem né? uma rede, aqui eu tenho uma rede de apoio bom, que toda a minha família praticamente mora aqui, né, tenho bastante parte da minha mãe, do meu pai no Brasil, só que são primos, tios que já são mais afastados, né, que não tem aquele contato de sempre, né, os que eu tenho de sempre estão aqui, né, então a minha irmã também, tenho irmãos no Brasil, só que a gente, como mora em cidades diferentes, não é que a gente tinha tanto contato de estar sempre junto, né? Que legal. A minha irmã, que tá sempre comigo, mora aqui daí. E quando tu ficou no Brasil, daí tu não tinha essa... Não, foi assim... Eles moravam aqui? Eu morava aqui. E você tava lá? Sim. Na verdade, quando eu vim, veio eu e minha irmã mais velha,
né? Na cara e na coragem. Eu tinha 17 anos. Nossa. Era uma menina, assim, ó. Eu completei 18 anos aqui. Então, tipo assim, a minha mãe sempre teve... A gente tinha um restaurante, né, no Brasil, né? 10 anos. E daí a minha mãe sempre teve esse sonho de vir pra Itália. E daí eu tinha uma amiga minha que morava aqui, né? E daí eu falei com ela e a mãe falou, não, vocês vão. E tudo assim, permissão de Deus, ele falou. E daí pegou... E falou, não, a tua irmã vai junto, vai vocês duas lá. E daí a gente veio. Veio assim, depois de um ano, daí minha mãe veio. E daí foi vindo. Daí depois veio minha tia e assim foi vindo. Daí quando eu fui embora, todo mundo já tava aqui. Então, eu cheguei lá, tipo assim, eu vivi 9 anos longe da minha mãe. Nossa. Ela ia passear lá, minha irmã também, mas a gente se via pouco, né? Foi uma história ao contrário, né? E tu teve o teu primeiro aqui ou lá? Aqui. Aqui também. Aqui. Daí, quando eu fui... Daí, eu era casada aqui, né? Eu fui 7 anos casada. E daí, quando nós chegamos no Brasil, depois de 1 ano e meio, daí a gente se separou. E eu fui mãe sola por bastante tempo, assim, praticamente 4 anos, né? E foi bem difícil, assim. Foi uma superação, né? Porque eu me lembro que eu tinha que trabalhar muito. Hoje, a minha realidade de hoje é totalmente da minha realidade do passado. Eu digo, né? Eu sempre falo pro meu filho, agradece tudo que tu tens. Seja grato. Até essa semana eu falei, seja grato. Até pelo que tu come. Até por nós ir no mercado, tu poder comprar o que tu quiser comer. Porque no Brasil não tem. E tipo assim, eu me lembro que tinha dias, eu pegava 6 ônibus por dia. Meu Deus. Foi uma... Daí me emociono, porque, tipo assim, foi uma superação muito... E eu me lembro que eu chorava à noite, e no outro dia... E eu chorava abraço... Ele tava dormindo, ele era pequenininho, tinha 2 aninhos, e eu falava assim, no outro dia eu tenho que ser forte de novo, e tem que ser forte de novo, cheguei a me arrepiar, e tem que ser forte de novo. E ali eu enfrentava, porque daí, tipo assim, eu tinha que pegar 2 anos, que eu tinha que levar ele na escola, da escola, e ir pra trabalhar, de trabalhar, voltar. Chegava à noite, eu tava assim, o pó mesmo, assim, cansada. E também, e assim, eu trabalhava numa loja que tu ganhava 5% de comissão. Era uma das... No Brasil, é difícil lojas que te pagam isso. E a melhor vendedora ganhava mais 150. Então, eu era vender, porque eu precisava daquilo. Não porque eu queria ser melhor que ninguém, mas é porque eu falava, não, eu quero mostrar serviço e eu vou trabalhar e eu vou batalhar, porque tudo era eu. Eu não tinha, naquela época, o apoio. Né? Teu filho, né? Então, só a Topic no Brasil era 200 reais, né? Então, tudo... E era aluguel, era tudo. E, tipo, era tudo eu. Então, tipo assim, eu tinha que ser... ali, eu tinha que estar ali pra ele. E nunca deixou faltar nada pra ele. Mas eu não tinha aquela coisa de ir no mercado e comprar Kinder Ovo, né? E, presente, eu queria o quê? Eu vesti ele, que ele sempre foi muito bem vestido. Tipo, eu comprava as coisinhas dele. Comprava o que dava pra mim. Hoje eu compro muito mais pra mim. Tipo assim, mas nunca deixava de me arrumar. Mas eu comprava, mas era ele, né? Ele. E ali foi indo, e fui uma superação atrás da outra, assim. Aí depois a gente pegou... Teve um tempo que eu morei, foi uma coisa assim, e poucas pessoas sabem contar. Poucas pessoas sabem, quando eu me separei e saí do apartamento onde a gente morava, que era alugado, eu me fiz e eu fui morar... as minhas amigas, elas tinham comprado um apartamento junto, e eu ia morar com elas, só que elas não tinham pegado a chave na caixa ainda. E daí elas estavam em São Paulo, elas falaram, não, tu fica uns 6 meses morando com a minha mãe. E era uma casa, assim, não tem. E eu me lembro que nós dormíamos no colchão e as minhas roupas eram dentro de uma caixa de papelão, minha e dele. E antes disso, eu tinha tudo. Quando eu tava casada. Então, eu digo que a vida da gente é muito assim, né? Às vezes a gente tá lá em cima, às vezes a gente tá lá embaixo, né? E eu me lembro muito por isso que hoje eu falo pra ele sobre o ser grato por todas as coisas, que eu ser grata por isso. E a gente morou ali 6 meses, assim, e foram assim, eu nunca vou esquecer, foram os 6 meses mais difíceis da minha vida, tanto psicologicamente, tudo assim, foi muito difícil. E daí depois eu fui trabalhando, daí depois eu aluguei um apartamento pra mim. E daí morei nesse apartamento, daí imobilei todo ele. Nossa, e daí por isso que eu digo quem entra, né? Daí depois eu conheci meu marido, né? A gente namorou à distância, porque ele é gaúcho.
E ele morava em Timbé do Sul. Ele nem sabia que tinha uma cidade chamada Criciúma, pensa. E ele é de onde? Você é de onde? Eu sou de Criciúma. E ele? Ele é do Rio Grande do Sul, né? Só que ele atualmente ele tava morando em Timbé do Sul com a família dele. Olha então, pensa, só. ele nem conhecia nada. E ele foi na cara coragem de me conhecer. E depois que a gente se conheceu, daí namoramos 6 meses à distância. Ele vindo todos os finais de semana. Olha só. Pois ele me pediu em noivado. Casamos tudo como tinha direito. Que eu falava, né? Senhor, dessa vez eu quero fazer as coisas certas, né? E a gente fez um casamento bem lindo. Olha, um cabelinho assim. E eu fui morar lá daí. Fui lá pra Timbé do Sul. Ai. Larguei tudo, Criciúma, Timbé larguei... do Sul. É uma cidade bem interior, mas é linda, tá? Nunca fui, mas o nome eu Nem sei. sabia que existia. Ela é bem da Serra da Rocinha ali, né? E que dá pra subir pela serra. E é uma cidade de anterior, assim, mas é uma cidade muito bonita. E daí fomos ali, na cara e coragem. E daí o que acontece? Eu levei 9 anos pra adquirir tudo. Por isso que eu digo, e aí quando a gente adquiriu tudo, Deus falou muito fortemente, é hora de voltar, né, que é a Itália. E eu ia na igreja e Deus falava comigo, é a hora de voltar, é a hora de voltar. E eu falava assim, só que daí tu vê aquela coisa materialista, não que eu era, mas eu ficava pensando, levei 9 anos pra me acostumar, e eu tinha muito trauma da Itália, assim, né, porque aqueles 5 anos que eu morei aqui foram difíceis, assim, e eu falava, e voltar, agora que eu adquiri, que eu tava com a casa linda, nossa, eu tinha um apartamento muito bonito, e por isso que eu digo, eu tava lá embaixo, né, fui subindo, fui crescendo, tipo assim, fui conquistando degrauzinho por e daí tu começar tudo de novo. Desfazer de tudo. E daí, não, e foi indo, daí eu falei, não, daí o meu marido falou, não, vamos pra Criciúma fazer toda a papelada, lá naquelas minhas amigas que tem um apartamento, a gente morou mais 8 meses lá com elas, e daí eles falaram assim, e ele falou assim, vamos vender as coisas, daí eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu venda tudo, guria, em 1 mês eu vendi tudo, as pessoas queriam até minhas almofadas, minhas cortinas, meus quadros, tudo, assim, em questão de 8 meses, assim, a gente veio, assim, foi uma benção, assim. Foi uns desafios, né? Só que assim, esses 9 anos no Brasil foi um desafio, porque a vida lá já em si é difícil, né? E mais sola. Ainda mais sola, porque, tipo, eu vivi um pouco de tempo sozinha, né? Claro que daí depois eu tive o meu marido, mas foram momentos muito difíceis. Foram anos muito difíceis, né? Sozinha. Eu me lembro que a minha gerente, ela falava, hoje, às vezes ela me manda mensagem, a minha gerente que trabalhou comigo, ela fala assim, eu sei tudo que tu passou pra o que tu tem hoje, né? Tipo assim... A estrada que tu percorreu, né? Tipo assim, de poder... Não que hoje, né? A gente tem que estar sempre... Eu digo, né? A gente nunca... Não. A gente é uma evolução. A gente tem que todos os dias tentar ser melhor do que a gente foi ontem, né? Eu sempre digo isso. Eu, daqui uns 10 anos, eu quero estar ainda muito melhor. Mas eu digo, né? É um degrauzinho por cada vez, né? Tu tem que viver o processo, eu digo, né? Tu não pode querer estar lá sem passar pelo processo. Tudo é um processo na vida da gente. Mas é por isso que ficou difícil pra te desapegar das coisas, né? Porque tu levou bastante tempo pra conquistar. Sim, era isso. Não é o material, é o fato. É o fato daquilo, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa materialista, né? Se é pra deixar, vamos. Mas é o, tipo, suor, difícil, né? Tipo assim, o batalhão, eu me lembrava de cada lágrima. Eu me lembro, eu nunca esqueço, que quando eu tava com o apartamento todo montado, né? Quando eu aluguei esse apartamento, que foi a primeira vez depois que tudo aconteceu, assim, que eu saí de lá, eu chorei tomando café, olhando, assim, o sol, que era finalzinho da tarde, eu tava na bagunça, e eu falo assim, obrigada, Senhor, por estar aqui, por eu ter agora um teto, e daí a minha mãe deu um quarto, ela e minha irmã, do carros pra ele, então, era, tipo, o roupeiro do carro, a cama do carro, então, tipo assim, eu entrava dentro daquele quarto lindo, tipo, eu me realizava, sabendo que o meu filho tinha aquilo ali, entendeu? Legal. E qual é o teu maior desafio na maternidade? Então, meu maior desafio, assim, eu digo, né, que eu tô vivendo 2 estações bem diferentes, né? O meu pequenininho que tá entrando naquela fase dos 2 anos e o meu na adolescência, né?
E a dificuldade, assim, que eu acho, assim, às vezes é entender eles, né? Porque, principalmente o meu maior, porque o meu pequenininho ainda a gente consegue lidar mais. Só que tá uma batalha, eu e o grande, porque, tipo assim, ele é um filho maravilhoso. Só que eles estão naquela fase que tudo sabem. Eles querem ter razão. E às vezes eu sou estressada, eu sou uma pessoa de pavio curto, né? Eu sou aquela, tipo, levou, né? E então é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, né? De não gritar menos, de tentar, que hoje em dia é muito, né, diferente da criação que a gente teve, né? Tipo, eu tive uma criação totalmente diferente, eu não queria... Muita informação hoje em dia. Hoje tem muita informação, hoje a gente, dizem, né, a educação é amorosa, né? Como é que se... Agora, respeitosa. Então, de conversar. E eu tento, sabe? Conversar com ele. Então, eu acho que o maior desafio é esse equilíbrio. Esse equilíbrio não tem. Porque tem dias, assim, que eu sou uma pessoa que eu me arrumo, tudo. Mas tem dias, assim, que eu tô cansada. Que qualquer mãe... Nós, mães, a gente tem dias, assim, que a gente tá esgotada emocionalmente. Porque a gente fala, e é normal, e tá tudo bem. Tem dia que a gente acorda bem e chega ao meio-dia, tu já tá... acontece comigo. Porque, né? Tem dias que eu acordo super animada, mas daí acontece alguma coisa ali, ou ele tira uma nota baixa, e daí ele quer dar 1000 desculpas, e às vezes quer querer falar, e daí tu fica naquele dilema, entre tu e ele, sim. E daí tu já desanima, tu já fica triste, não tem... Então, tipo assim, eu acho que esse é o maior desafio da maternidade pra mim. A gente se culpa muito, né? Se questiona muito, eu tô fazendo certo, né? Eu me lembro que às vezes eu brigo com ele, principalmente o grande, né? E daí ele vai dormir, daí eu ficava pensando, será que eu não poderia agir diferente? E daí às vezes eu choro sozinha, a gente chora. E às vezes eu vou orar e eu falo, ai, Senhor, me perdoa por às vezes ter sido grossa demais. E a gente tem que, porque tipo assim, a gente precisa educar. A educação, eu digo hoje em dia, não é nem tu dar tudo, a alimentação, é a educação. Tu tá criando um ser humano. E tu tem que criar um ser humano, né? Eu tenho 2 homens, eu quero criar 2 homens bons, né? E a gente não sabe, porque o adolescente tá acontecendo. Com o pequenininho você já sabe que você já passou. Exato. Né? É muito mais leve. E ainda tem que lidar com a personalidade deles, né? Porque eles têm a personalidade própria, né? Então... E o meu é muito parecido comigo. O meu grande. Ele é por isso que você... Exato, por isso que o meu marido diz que a gente se atrita. Porque, tipo assim, ele pensa muito, às vezes, igual eu. Ele tem um pavio, ele quer falar, não tem... Ele daí fica... Não, mãe, mas é isso. Ele quer dar desculpa. E ele isso. Daí hoje ele falou, tirei nota boa, posso ir. Porque eu tinha... Durante a semana eu não deixo ele sair, né? Porque agora tá no finalzinho da escola. Eu falei, não, foco, né? Porque tá acabando, ele tá na média, né? Então, tem que ir pra segunda média. Daí ele fala, agora deixa eu sair. E daí eu não falo que não, e ele fica. E aquilo ali vai te irritando. E eu falo, Luiz Davi, basta. E eu falo, basta. E ele fica ali. Acho que os desafios maior isso. Daí, é o saber lidar, né? Porque tu tá, eu digo, né, que tá lidando com uma miniatura tua, né? Sim, mas eles conseguem deixar a gente... Não, tem dias assim que eu eles acabam com a gente em 10 minutos. Suga nossas energias. Às vezes chega no final do dia, sabe, tu tá cansada? Parece que sugou tudo. Claro que nós mães, né, no outro dia a gente tá renovada, né? Pra um novo dia, uma nova batalha, mas... Ainda arruma a casa ainda. Eu tento, né? Tipo assim, tem dias assim que eu faço aquela coisa básica, mas eu gosto de deixar, porque tipo assim, como eu tô em casa... eu gosto de deixar bem... Eu sou muito... O meu ato de amor é isso, né? É o agradar, a linguagem do amor, né? Serviços, né? Prestar serviços, né? De deixar bonitinho, de fazer uma boa comida. Eu gosto de cozinhar, de agradar meu marido. Mas também não tem nada melhor do que no outro dia tu acordar e não ter louça na pia, tá a casa arrumada. Deus, né? Tipo,
igual que tu viu, eu hoje acordei aquela coisa, nada pra fazer, a melhor coisa que tem, eu digo, né, a louça principalmente, esses dias eu até botei um stories, é uma batalha, tá? Exato, eu amei, acho que eu escrevi lá, né, também foi uma batalha, tá? Louça, espiritualmente, né? eu digo assim, porque aquilo ali, eu falei, não vou, e quando eu terminei, assim, tudo, eu falei assim, venci, porque não é fácil, nós mães, a gente tem 1000 pensamentos, e tu sente tanta coisa dentro de ti, assim, que é... Ai, não, mas acordar no outro dia com a louça suja, gente. É terrível. É horrível. Acontece. Parece que um dia nem vai. Acontece, só que, cara, acontece, mas... sabe o que? Daí eu já fico de mau humor, tá? Uhum. Eu já começo Sim, a ficar... porque ele vai pegar a xícara tá suja. Aham. Vai fazer o café, vai fazer o café, E daí vai que tu recebe uma visita. Exato, a primeira coisa... Mas tu sempre recebe visita. Quando eu sou uma pessoa que a minha casa é movimentada. Imagina, você, né, com teus cursos, né? Não, mas é tipo assim, às vezes é a minha irmã, às vezes é a minha tia. Tem família. Filha aqui, né? A minha mãe tá todos os dias lá em casa. Aí, às vezes, vem uns amigos do meu marido, né? Final de... Então, tipo assim, eu tenho que... Não é sempre que a casa tá 1000 maravilhas, né? Você tem o pequenininho também, né? Os brinquedos é diferente da casa, eu acho. Mas eu né? acho que brinquedo não é bagunça. Não é bagunça, não exato. É bagunça. Isso que eu queria Ele tem um cantinho. Vivida, né? Isso que eu queria dizer. Eu não acho errado. E, tipo, as mãozinhas no vidro. Eu sou uma pessoa, assim, eu não me cobro tanto sobre a limpeza. Quando dá pra fazer... Eu faço. Eu faço bem feito, bonito. Ontem eu tava com tudo pra cima. Quando dá, dá. Quando não dá, não dá. Mas, tipo assim, eu acho que a casa tem que ter vida. Eu digo, até esses dias eu vi uma palavra de uma pastora que ela dizia, a casa precisa ser limpada pra ser sujada. Entendeu? Tem que ter o limpar, tu não pode ser aquela louca só da limpeza, mas tu tem que deixar sujar, deixar ter vida, deixar acontecer igual o final de semana. Final de semana eu não faço isso. Final de semana a gente sai, a gente vai no culto, a gente fica lá vendo filme. Aí na segunda é uma nova semana, daí tu vai lá e limpa. Isso aí. Então, o que nós... Eu tenho uma pergunta. Pode falar? O que tu acha, assim, do apoio da família? Porque tu teve o apoio da família aqui e no Brasil não, assim. Então, qual a diferença, assim, que tu acha que é importante, se te ajudou mais? Me ajuda, mas eu digo que a família, ela se mete muito, né? É aquela coisa, ela te dá muita opinião, né? E tem seus bons e tem seus contras, eu acho, assim. Sim. Na época que eu tinha só o Luiz Davi, eu educava da minha maneira. Não tinha ninguém que ia dizer, tu não faz isso, tu não faz aquilo. E aqui, não, aqui é a opinião da minha mãe, a opinião da minha irmã, da minha tia, é a opinião de todo mundo, né? E daí tu tem que ter aquele jogo de cintura. Tem horas, assim, eu sou uma pessoa, quando é crítica construtiva, a gente absorve, as negativas a gente joga fora, eu sempre digo isso, né? Então, aquela coisa, às vezes é bom tu não ter tanto perto, porque é a tua maneira, porque, tipo assim, é igual um relacionamento, é o pai e a mãe. Tu não pode dizer uma coisa e o pai dizer outra. Os dois têm que estar alinhados pra educar da mesma forma. Com certeza. Senão, um vai sempre... Então, a criança vai ficar sempre, o quê? Vou respeitar esse? Não, eu sempre digo, quando meu marido fala, é ele falando. Eu não falo nada. Tipo assim, assino embaixo. Quando é eu que tô falando alguma coisa, ensinando, ele que tá ensinando. Porque eles veem, né? Exato. O que teu pai falou. Exato. É verdade. Não, é verdade, eles testam, né? Eles testam. Então, tipo assim, daí quando a família tá aqui, meio que fica assim, ai, deixa. Isso. Aí tira um pouco da tua autoridade, porque, né? Tira isso de ti. Aí, às vezes, eu falo, eu disse não, não. Entendeu? Eu sou bem assim. E daí fica assim. Mas assim, o restante é bem tranquilo. É só esse jogo de cintura, não tem de... eu acho que também, principalmente as avós, a gente tem que deixar elas fazer as avós, né? Sim, Mas a gente também tem que falar pra elas, não, agora é a minha vez. Agora é a minha... Senão eu e a minha mãe, a gente é bem amiga. Ela fala bastante, a minha mãe, né? Só que eu já tenho um jeito de conversar com ela. Eu falo, mãe, é desse jeito, basta, mãe. Entendeu? Aí ela fala, Mônica, às vezes tu briga demais. Não, mãe, é desse jeito. Então, tipo assim, ela fala, só que entender, ela diz, né, que ela tá vivendo porque os avós, eles já foram pais. Então, hoje, eles só têm o amor pra dar. Eles não têm que educar. Não tem que educar. Entendeu? E nós não, né? A gente precisa educar. Então,
certamente a gente tem que estar firme ali numa decisão, não é isso, porque se a gente deixar fazer tudo o que quer, não dá. É a nossa vez daí de educar, né? Com certeza, quando nós for avós, aí quem sabe eu acho que a gente curte mais do que quando agora, a gente... É porque agora a gente tem uma responsabilidade enorme, Exato. né? Educar um ser humano meu Deus do céu, é muito difícil. É muito difícil. Eu também acho. Eu acho que a educação... Ai, não. Eu acho, pra mim, a pior parte, eu acho, da maternidade. Não, educar. Porque difícil. tu não sabe o que vai acontecer lá na frente. Tu pode educar do jeito que tu for. Quando chegar lá na frente, ele vai tomar o rumo dele. Então, às vezes, ele vai tirar as coisas boas. É o que a gente fez. Porque ele vai ter as experiências dele, ele vai ter os momentos deles, ele vai ter isso. Como a gente teve, né? Quantas vezes a gente quebrou a cara? Bem a assim. gente não escutou, fomos lá, quebramos a cara, depois a gente voltou. É assim, eles também vão isso. Eu, às vezes, falo pro meu marido, o Luiz Davi, às vezes, ele vai quebrar a cara na frente, né? Às vezes, a gente não deseja nenhum mal, a gente tá ali pra tentar, mas eu digo que a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir deixar naquela bolha, a gente tem que deixar viver, eu digo E tem isso. que deixar quebrar a cara, né, também, porque senão... Porque é errando que a gente aprende. É errando que a gente aprende. A gente vive, é nos momentos, eu digo que assim, que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente tira as maiores lições. Eu sempre digo isso. É igual quando na igreja, nos processos, quando tu tá lá no deserto, tu tá lá, né, às vezes tu tá guerreando, é lá que tu vai tirar a tua maturidade, que tu vai crescer como pessoa, né, crescer como Cristo, tudo. Eu já acho que todo lado negativo tem um lado positivo, só que a gente não consegue ver. Então, talvez tu não veja agora que aconteceu aquilo ruim, mas lá na frente tu vai entender por que aquilo tinha que ter acontecido. Exatamente. E é difícil tu ver o lado bom do que tá acontecendo na tua vida, mas é importante. Sabe, dá um passo pra trás e analisa. Analisa, exato. Bem não dá pra perder a fé. Brava. Eu digo, a fé é tudo na nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, né? Se não fosse a fé que eu tenho, eu não, sei lá, não sei o que seria de mim naquela época, não tem lá atrás, porque foi a fé em acreditar que dias melhores iam chegar. Eu me lembro que tinha uma música do Fernandinho que dizia, né, que é um cantor gospel, que ele dizia, grandes coisas estão por vir. E eu me agarrei naquele louvor, porque eu falava assim, hoje eu tô vivendo... E eu me agarrei naquele louvor e eu dizia, eu chorava naquela época, eu dizia, hoje eu tô vivendo essa situação, mas lá na frente eu vou viver outra. E hoje eu vivo outra. E eu sei que lá na frente eu vou viver outra. E assim, e não foi uma mar de rosas desde que a gente chegou. A gente mas teve... se tu desistir no primeiro obstáculo, Exato. a gente não estaria onde a gente tá hoje. Sim. E são experiências, né, de vida. Tipo, por isso, é tudo maturidade. Tu vai crescendo, tu vai ficando mais experiente, tu vai ficando com uma maturidade melhor. Mas a maternidade também é isso, né? Muito. Porque do primeiro pro segundo já muda. Muda. Tu vai ver agora que... É um curso intensivo que não acaba nunca. Ah, não, filho, meu Deus, né? É uma escola, eu digo. Pra aprender com eles mesmo. E, Mônica, mais uma pergunta. Hoje eu vou te bombardear. Pode perguntar. Porque tu foi pro Brasil, daí tu voltou, e como é que teu filho se adaptou com a escola? Então, foi difícil. Então, por isso que eu digo que nem tudo é um mar de rosa, né? Que quando a gente chegou, né? Quando nós chegamos, logo eu não consegui fazer a residência, né? Porque a gente chegou, a gente foi morar era um campejo, na verdade, onde a minha mãe trabalha há 10 anos. Aí elas têm um B&B, né? Que é uns apartamentos, e a gente foi morar ali. Moramos 7 anos ali. 7 meses ali. E porque é difícil casa, né, aqui na Itália, sabe? Que uma das coisas mais difíceis não é nem trabalho, é casa, né? E eu amo a pesqueira, né? Eu queria morar na pesqueira, né? E o que acontece? Então, quando a gente chegou, como eu não tinha encontrado casa, eu não consegui colocar ele estudar na pesqueira. Ele estudou em Cavacacelli, na primeira escola. E aquela escola, meu Deus, foi assim, nossa, terrível, assim, pra ele, não tem... Era uma escola boa, tudo... Ui, desculpa. Mas ele sofreu muito bullying quando nós chegamos.
Muito. As crianças chamavam ele de brasileiro de merda, Meu dizia, Deus. falava um monte de parolate, um monte de palavrão, e daí aquilo ali foi, Tadinho. E ele, como é que foi, ele ficou? chorava, aí ele não fazia amigos, ele só tinha ele de brasileiro, era tudo italiano na Nossa. sala dele. Então, assim, foi uma adaptação mega difícil. Daí, o que aconteceu? Ele começou a ficar agressivo. E daí, um dia... E eu, tipo assim, eu sabia que tava acontecendo aquilo ali, né? E eu falava... eu explicava pra ele. A mãe também sofreu bullying na escola. As pessoas também chamavam de coisas feias pra mãe. Não tem... A gente sofre bullying, mas... Isso, eu tentava explicar a melhor maneira, né? E daí, o que aconteceu? Quando a gente pegou e daí, um dia, ele pegou e mordeu o menino. Com 10 anos. Pensa, uma criança morder com 10 anos. Foi, acho que, o pedido de socorro dele, eu digo, né? E daí, essa mãe entrou em contato comigo, essa italiana. Daí, ela mandou foto, daí ela... Nossa, foi um choque, assim, eu me lembro que eu chorei muito. Foi um choque, assim, e ela disse assim... Só que ela foi super compreensiva comigo. Daí, eu falei, a gente chegou agora... dela assim, não, é porque eu queria entender porque ele fez isso e aquilo. Aí eu falei que eu ia conversar com o Luiz Davi, daí ela disse que ia me induzir, me incluir mais no grupo das mães, pra mim ficar mais familiarizada. Daí, quando ele chegou em casa, eu sentei eu, meu marido e ele, né, que é o pai dele. E daí eu falei, o que tá acontecendo? Abre teu coração pra mim. Foi a primeira conversa, assim, depois de que a gente tinha chegado, assim, franca. Aí ele se desabafou. Daí, acho que ele botou tudo pra fora, assim. Daí ele chorou um monte, ele falou que tava sofrendo muito bullying, que ele só contava umas coisas. Ele disse que esse menino que ele mordeu, ele tava saturado, que ele só incomodava. E ele disse que foi ele disse limite, assim, ele disse, mãe, eu não sei por que eu fiz isso. Ele disse, eu não sei, mãe. E ele não é isso, ele não é agressivo. E eu não sei, mãe, por que eu fiz isso. E eu falava, Luiz Davi, conversei. Daí fui na escola no outro dia, conversei com as professoras, falei para as professoras ficar mais atenta se acontecer alguma coisa. Mas assim, até acabar o ano foi difícil. Foi muito difícil. Aí naquele ano eu conseguia encontrar casa. Aí fiz a minha residência, né? Aí, assim que eu fiz a minha residência, a carta de identidade, daí eu consegui fazer a dele. E daí eu consegui matricular. Daí no próximo ano, aí ele foi pra Pesqueira. Nossa, foi totalmente diferente. Olha só. Foi bom, mas eu digo que ele se encontrou esse ano. Que foi o ano passado pra esse, que foi na média. Nossa. Foi assim, ele se encontrou como pessoa. Porque hoje ele tem um ciclo de amizade com italianos, com brasileiros. Ele se dá muito bem com todas as professoras. Ele tinha muita dificuldade com as professoras também. Não sei se era por falta da língua, né? Porque quando nós saímos, ele era um bebê. Então, ele teve que aprender desde o zero, né? E então, assim, foi só difícil isso, assim. Foi uma batalha. Mas, assim, conseguimos... seguir, né? Foi difícil, mas vencemos. Com as mães, assim, você tem bastante apoio? Você se sente bem incluída? Hoje em dia, sim. Antigamente, não. Tipo, quando eu cheguei, elas não me incluíam. Eu me lembro que até os trabalhos... Tu acredita que até os trabalhos, que a professora falava assim, vamos botar em dupla. Eles pegavam, ele ficava sozinho. E ele com a professora, só que a professora era errada. Que a professora poderia dizer, não, ele vai. Quem vai ficar com o Luiz Davi? Eu vou colocar o Luiz Davi. Ela ficava fazendo trabalho com ele. Então, eu acho errado isso, entendeu? A inclusão na escola... Faltou um pouco de apoio da escola, né? Faltou muito. Naquela escola, assim, já essa escola, só esse ano eles fizeram um diálogo sobre o bulismo. O bullying na escola. Eles teve já palestra sobre bullying. Totalmente diferente a Pesqueira, tipo, aonde ele estuda na média. E tu acredita que ele ganhou uma nota máxima nesse diálogo que ele teve, né? Que é uma escrita, que ele contou a história dele. Quando ele chegou. Ficou lindo. Aí ele contando a história, o texto, assim, eu ajudei. Ficou lindo. A professora a professora do horário, que era contando a primeira escola dele, que ele sofreu o maior bullying da vida dele. Que foi quando a gente chegou, né? Então, hoje, assim, nossa, a escola é maravilhosa. Tanto que, quando tem dificuldade, tem o sustento ali que eles dão. Ele fica no Pomerídio, né, à tarde ali, na escola, pra ajudar.
Nossa, então eu digo assim, que esse ano tá sendo o melhor ano. Sobre a inclusão na escola, com as mães. Às vezes a gente faz pizzaria, né? Para os pais conversarem. Sim. A gente tem um grupo. Então, esse ano tá sendo o melhor ano, assim. É legal quando a gente consegue se incluir, né? Não. Porque eu tenho vários amigas que têm os filhos que sofrem bastante ainda na escola. E crianças, às vezes, que são até agressivas com eles, né? O Luiz Davi só aconteceu esses episódios. Depois, graças a Deus, não no limite, né? Sim, eu digo, porque eu levei um choque, porque ele não era uma criança agressiva. Ele nunca foi de morder, beliscar outras crianças, empurrar. Ele sempre foi muito... Ele dá as coisas dele, sempre de pequenininho. Às vezes a criança ia lá, leva pra ti. Ele sempre foi muito bonzinho, sabe? Ele é muito bonzinho. Ele chegou no limite, né? Eu digo que aquilo ali foi um pedido. Por isso que eu digo que daí eu peguei e sentei com ele e conversei. Eu disse, não, o que tá acontecendo? Daí é onde ele se abriu comigo, né? Com nós, né? Eu e meu marido. Sim. E os aspectos mais gratificantes da maternidade para você? E é os momentos em família, né? Não tem... Quando a gente tá... Eu digo, né... Meu marido trabalha o dia inteiro, ele vai pra escola. A janta é o nosso momento, né? Que daí eu faço todos os dias janta. Então, é o nosso momento de estar ali conversando. E assim, eu sou daquele bem antigo, bem família, né? Todo mundo tem que estar na mesa. Desligar celular, desligar qualquer televisão. O nosso momento tá ali, né? De conversar. E daí a gente ama passear, né? Eu amo sair pra comer fora também, né? E como eu moro na Pesqueira, a gente faz muito no verão isso, né? Às vezes eu ia ali embaixo tomar um sorvete, às vezes a gente vai comer uma pizza. Então eu acho, isso é o bonito, sabe? Criar memórias, eu digo, porque esses momentos, eles vão lembrar pro resto da vida. É os momentos que vão ficar guardados, porque eu lembro desses momentos quando eu saí. Então, um momento tu tirar aquele momento de qualidade com os teus filhos, que é importante, né? Porque não é só no automático todos os dias. Eles não vão lembrar das coisas que tu dá, assim, exato. né? Esses momentos aí, né? Sim, as coisas eu digo que às vezes a gente quer dar, a gente se esforça pra dar tudo, mas tu tirar um momento, igual viajar, né? O que acontece? Esse mês de março, ele fez aniversário em janeiro, e março ele queria viajar, né? Eu não fiz festa esse ano pra ele. E eu tinha minhas comadres que elas moram em Londres, né? E ele dizia que queria, e eu fiz uma viagem depois de 12 anos, eu fiz uma viagem só eu e ele. Pra Londres. Maravilha. A gente foi pra Londres junto, só eu deixei o pequenininho com meu marido. Foi eu e ele, pegamos avião. Nossa, ele tava amando, né? Com mochilão. Ai, que legal. Foi eu e ele, assim, foi uma experiência que ele dizia pra mim, mãe, eu nunca vou esquecer desses momentos contigo. E daí a gente foi num museu lá em Londres, que tem dinossauro, ou várias coisas assim, antigas, lindas, assim, surreal tu tá lá dentro. Então, eu acho que ele nunca vai esquecer desses momentos, não. Então, eu falei, esse é o teu presente dos teus 12 anos, não tem? E ele falou, quando nós estávamos voltando, ele disse, mãe, muito obrigada por... Nossa, mas que legal, ele querer a viagem, né? Cheguei até a me emocionar. Foi bem bonito, assim. Foi um momento bem, bem legal, porque... Até pra vocês dois, né? Sim! Mãe e filho. Sim, nós no aeroporto, daí a gente viajando no avião, daí a gente via as paisagens. É um momento pra ele lembrar, né? Eu e ele, tipo assim, por mais que às vezes a gente fica naquela coisa, mas a gente é muito unido, eu e ele. Mas tu sabe que eu também viajei com o Leonardo sozinha, né? Eu fui pro Brasil sozinha, o Samuel ficou aqui. E tu sabe que foi bem... Acho que foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida com uma criança de 5 anos. E tu pode ter certeza que ele vai lembrar. Nossa, ele foi bem parceiro, assim, bem... Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma viagem assim. E eu quero, assim, se um dia vir, tipo assim... Eu nunca saí com as minhas, olha só. Mas eu nunca imaginei viajar sozinha, assim, não, ainda mais com uma criança, né? Sim. Mas é que a gente coloca isso, a gente diz, não, vai só nós, mas é isso que tem que fazer a diferença. Igual as tuas meninas, às vezes não precisa ir muito longe, vai um dia em algum lugar, essas memórias, eu gosto disso. Eu acho que viajar, tu conhecer outra cultura, até pra eles não tem, conhecer uma outra cultura, e a gente tem
Eu digo que nós aqui na Europa, a gente tem essa oportunidade, porque a gente viaja, a Londres é 2 horas daqui, foi super rápido, sabe? Quando que num dia nós ia imaginar que nós ia estar viajando para Londres, sabe? E aqui pertinho, né? Então, tipo assim, são coisas que... a gente tem que aproveitar mais, na verdade. A gente hoje aproveita pouco, né? A gente trabalha demais. Sim, eu ainda quero aproveitar muito ainda, assim, sabe? Meu sonho é ir pra Paris, né? Ir na Disney de Paris. Eu ainda vou realizar isso. Vai, porque é maravilhoso. Tu já foi. Eu sempre fui aquela de princesas e tal. E eu sempre quis conhecer a Disney, né? Desde pequenininha. E eu dizia, agora que eu tenho filho, eu falei, não, eu vou levar meus filhos. Eu fui sem filho. Mas eu quero voltar. Mas mesmo assim, a gente volta a ser criança, te digo isso. Parece que tu bota o pezinho lá dentro e vira uma... Eu acho que eu vou chorar, eu acho, quando eu tiver. É maravilhoso. É bem legal. Paris é linda. Dia 8/7, então, Marcão? Beleza? Fechou. Dia 8/7, marca no calendário, essa data pode mudar a tua vida. Então, Mônica, agora eu vou te fazer uma pergunta que todas as mães querem saber. Como é que tu consegue se maquiar todo dia com 2 filhos, marido, casa? Então, não, mas não é todo dia, assim, né? Porque o que eu dou, assim, ó, que eu penso, assim, ó, principalmente nos domingos, né? Que às vezes até quando eu tô na igreja, às vezes, como é que tu conseguiu, né? Porque eu gosto de todo mundo combinandinho, né? Os tons na paleta de cores, né? Se vocês verem meus stories, assim, todo domingo eu posto. E a gente tá sempre na mesma paleta. Mas assim, eu tento me organizar. Eu digo que assim, que a gente nunca pode... tu tem que estar bem pra ti mesma. Pra depois, pra estar bem pra eles, né? Então, tipo assim, eu tanto bem comigo mesma, a maquiagem, ela me traz isso, essa autoestima, esse autocuidado, porque a gente precisa disso pra nós. Porque, às vezes, a gente pensa muito no filho, na casa, no marido, em tudo, só que a gente esquece da gente. Então, a gente precisa estar bem dentro da gente, pra depois estar bem pra eles. Então, principalmente assim, não é todos os dias que eu tô maquiada, porque quando eu tô lá na minha casa, eu tô sem maquiagem. Mas assim, quando eu saio, eu sempre procuro me organizar. Vamos supor, num dia, né? Eu me acordo primeiro. No dia à noite, eu já deixo tudo pronto. Roupa, já deixo tudo certinho, né? O que nós vamos colocar amanhã? Aí eu deixo ali. Aí eu me acordo primeiro, porque eu sou bem rápida pra me maquiar, né? Então, daí eu me acordo, me maqueio. Primeiro faço eu. Primeiro eu me organizo todo eu, daí eu já acordo meu marido, aí ele já vai indo, né, daí ele vai no banheiro, ele escova os dentes, daí a roupa dele já tá pronta, que é eu que escolho o look dele, daí ele já se veste, daí ele já vai lá, já acorda o pequenininho, já dá mamadeira, eu já acordo o grande... Aí o grande vai se arrumar sozinho, já tá lá prontinha a roupa dele. Por isso que eu consigo ter isso, sabe? De poder me arrumar. Daí, quando o pequenininho tá mamando, ele já tá lá terminando de se vestir, o meu marido. E daí depois o meu marido termina lá, arruma ele pra mim. E eu tô lá me arrumando ainda, né? Tipo, mas eu tô me arrumando, mas sabe como é mãe, né? Tá lá pegando isso, tá lá, não, bota isso. Perfume, porque a mãe é que lembra de tudo, né? Porque às vezes o marido não lembra, né? Já botou perfume nele, já penteou o cabelo dele. Aí depois eu vou lá, dou o meu toque de mãe, né? Que a gente sempre tem o nosso toque, né? Aí eu vejo se ficou bom a roupa, às vezes muda a blusinha, assim. E daí, por isso que eu consigo me organizar, por isso que eu sei... Porque se eu deixar pra fazer... tudo de manhã, roupa, e arrumar eles, eu não consigo. Não. Eu não consigo, como qualquer outra pessoa não vai conseguir. Não, isso é verdade. Então, se tu tem a organização do teu tempo ali, tu consegue se maquiar. Então, por isso que eu consigo... Quando eu tava com o meu maior, era muito mais fácil, né? Porque ele já era grande, eu ia lá, me sentava na minha penteadeira, me maquiava, tranquilo. Mas aí, depois que chegou pequeno, já ficou um pouco mais difícil, né? Mas depois eu fui vendo, colocando assim, me organizando com o tempo, o que ia... E daí deu certo, assim. E daí foi indo. Mas isso é verdade, em relação a organizar, porque eu nunca chego atrasada na escola com o Leonardo. E elas perguntam como é que eu consigo. Viu? Mas é porque eu me organizo um dia antes. O meu maior, ele é muito igual eu, que eu falo pra vocês, que ele já deixa o look dele pronto. Ele é extremamente vaidoso, meu maior. Tudo tem que combinar. Culpa minha, né? Claro, né? Porque eu eduquei assim, né?
E ele é mega vaidoso. E ele a blusa tem que combinar com o tênis. Aí, às vezes, à noite, ele tá lá organizando o look dele. Olha só. Ele organiza o look dele, né? A mochila dele. De manhã, ele acorda, né? O marido sai pra trabalhar. Já acorda ele. Eu nem me levanto, porque daí eu fico dormindo pequeno. Aí, ele pega, se arruma e ele vai pra escola a pé. Bem tranquilo, bem independente. Então, só que ele já deixa tudo organizado. Mas tudo é da gente se policiar nisso, sabe? Sim. Se organizar. Que às vezes, eu não consigo me organizar. Gente, no sábado, vamos supor, nós que temos o culto no domingo. No sábado, tu tem um tempinho, deixa o teu pequenininho, igual às vezes mamãe. Eu quero fazer o cabelo. Eu quero ir lá fazer a unha e não acho tempo pra fazer minha unha. Tô com a unha feia. Tem o pai. O pai tem que apoiar. Deixa 1 horinha, 2 horinhas, ele lá com o pai e vai lá. Tu precisa desse autocuidado. Tu precisa se sentir amada também. Então, se tu tem esse apoio do marido, né? E o papel de pai, porque eu digo assim, não é que o pai tá sendo... É o pai? É o pai. Como tu é a mãe, ele é o pai. Ele tá fazendo o papel dele. Eu sempre digo isso, não é aquela coisa. Então, se o pai tem essa parceria entre vocês dois, fica aí, eu tenho unha marcada. Tu vai ficar com ele? Eu falo isso, eu tenho que ir lá fazer a unha, tu fica com ele. Ele vai, e o meu marido sempre, de salão, assim, porque eu sempre fui de me cuidar, né? Nunca se importou, sempre ficou. Parceria. Então, tem que ter essa parceria. É claro que cada relacionamento tem mulheres que têm mais essa dificuldade, né, de conciliar tudo, mas quem tem essa possibilidade tu não pode te esquecer, porque às vezes, da maternidade é isso, às vezes a gente esquece um pouco da gente. Muitas vezes se anula, né? Se anula. Às vezes eu já escutei, eu não me reconheço mais, eu não sei quem eu sou mais. Então, o que acontece? Tu não pode fazer isso. Tu tem que estar bem pra te estar bem pra eles. Porque se tu vai bem, tudo vai bem. Porque é a mulher que comanda. A mulher edifica o lar. Então, se a mulher, ela tá bem emocionalmente, ela tá bem consigo mesma, tudo flui. Tudo. Eu acho que nem precisa pedir pra ela deixar uma dica. Já foi a dica do... Mas eu diria assim, se cuidem. Se amem, se cuide, se ame, eu digo assim, não se esqueça, né, de ninguém, assim, não esqueça de ti mesma, que isso é o mais importante, assim, que eu digo, né, a gente nunca esquecer. Eu sempre eu digo, né, eu me amo em primeiro lugar, né, que a gente tem que se amar primeiro, e daí depois a gente cuida dos nossos, eu digo assim, não aquela mãe também que vai se cuidar e não cuida dos seus, né? Coloca como prioridade só as suas coisas e os filhos não. Não, eu sou um tipo igual eu. Eu gosto de eu estar bem vestida, mas eu jamais sair de casa e os meus filhos, principalmente o meu marido, todos. É o autocuidado de todos. Então, é isso, assim, sabe? Tá certo. É isso aí. Fica a dica, né? Ótimo conselho. E eu tô aqui hoje, gente, não tô com nenhuma doença, né? Ela tá se cuidando. Eu tô me cuidando. Mas o peeling é ótimo, ela fez o peeling. E a mamãe que fez isso em mim é a próxima convidada no próximo episódio, né? Brava, se cuidar mesmo, Paty. É isso aí. Mais alguma coisa? Não, vamos agradecer, a presença da Mônica. Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Foi um prazer também conhecer a Bruna. A Paty eu já conhecia. Foi muito bom. Pra mim também foi um prazer. E nós vamos agradecer aos nossos apoiadores. Bem assim. E até a próxima. Mas eu tenho um olhar muito doce. Obrigada. Sabia? Eu, quando eu olho pra ti, eu te vejo dentro de ti, sabe? Obrigada. Tu é sensível. Não vai fazer eu chorar, né? Não, mas é gostoso olhar pra ti. Tipo assim, a gente te olha dentro do teu olho brilha, é como se a gente conseguisse ver a tua alma, assim,
Obrigada. Fiquei até sem jeito agora. É verdade, porque eu conheço há anos, né? Eu não conheço, eu tô te conhecendo agora. Mas no teu olhar, é bom te olhar, assim, tu transmite... Eu sou uma pessoa que eu gosto disso, né? De sentir essa... E assim, eu sinto disso de ti, assim, eu... Tranquila. E o nosso podcast termina por aqui, porque mãe não tem tempo pra perder. Mãe exaurida. Bem assim.